Olá pessoal, bom dia. Essa semana continuamos na nossa semana especial. Estamos lendo a porção de Devarim, mas não tem um Zohar para Devarim. Então a semana especial consiste em que estamos falando de assuntos sobrenaturais, né? Assuntos paranormais. E o assunto de hoje eu escolhi porque assim me parece que foi quase que um vencedor nos comentários. Eu nem imaginei que ia ser, mas um monte de comentários, vários de vocês falando assim, tá, Yair, você tá falando de um monte de coisa, mas e aí como eu me protejo desse tipo de coisa? E sinceramente me espantou um pouco, né, vocês falarem desse tema. E aí eu resolvi tratar disso, tá? Por que que me espantou? Porque assim, eu acho que é desproporcional o medo que as pessoas têm de tudo que a gente falou durante a semana, né? Então a gente falou de mal olhado, a gente falou de magia negra, de feitiçaria, falou de possessão, falou de Dibuk, falou de criaturas que podem atacar, né? Então assim, eu entendo que algum medo surja, né? Realmente, que algum medo dessas coisas todas venha. Mas, sei lá, eu vi muito comentário sobre isso. E fora os comentários, eu trabalho, né, com Kabbalah, atendo as pessoas, eu vejo que realmente as pessoas têm muito medo com isso. Então eu falei, bom, vamos fazer o vídeo de encerramento da semana falando sobre isso. Bom, eu não vou entrar em categorias, tá? Eu vou fazer um vídeo geral sobre proteção na Kabbalah e dar algumas observações. Eu vou começar talvez com alguns comentários que vão ser pouco intuitivos ou que vocês não esperariam, mas que eu acho importante falar. Talvez não vai agradar de novo algumas pessoas, mas acho importante falar. Então a primeira coisa é assim: não tenha pressa em dizer que o que está acontecendo de errado, vamos chamar assim, na sua vida, tem a ver com coisas ruins, espiritualmente, né? Não tenha pressa em dizer que é mal olhado, bruxaria, magia negra, encosto, vocês entenderam, né? Criaturas. As pessoas fazem isso muito rapidamente. A maioria dos cabalistas vai dizer, não é nem eu, tá? Mas eu assinaria embaixo, que quase sempre isso é medo que você tem, você está projetando isso. Na maioria das vezes, esses problemas que estão na sua vida são imaginações, no sentido, não que o medo é imaginação, né? Que o problema é imaginação. O problema é real. Mas você está imaginando que é por fontes espirituais, entendeu? Que alguém fez algo contra você, que tem um encosto, que tem uma energia negativa, né? Então você está se atormentando nos seus pensamentos, achando que a causa é espiritual e não é, tá? Então muitas vezes mesmo, é algo bem mais racional, vamos chamar assim, é algo bem mais mundano, algo bem mais claro. Nada foi feito contra você, não tem nenhuma energia direcionada contra você, né? Não tem nada espiritual contra você. Esse é o primeiro ponto a falar. Então, como eu disse, algumas pessoas vão se decepcionar com o que eu estou dizendo. Porque, de certo modo, é mais fácil você atribuir, né, alguém fez mal contra mim, alguém fez uma feitiçaria contra mim. Mas você está tirando a culpa, né? Então, por isso que é mais fácil. Mas, assim, realmente poucas vezes isso funciona. Em especial, porque sinceramente, ligado ao vídeo que eu falei, acho que foi o vídeo da terça ou da quarta, né, quando eu contei um pouco do meu histórico. Vou ser bem sincero, a maioria, 90% das pessoas que estão por aí dizendo que fazem trabalho, ritual, coisa assim, não faz. Quer dizer, não faz. Faz, mas não tem o poder que diz que tem, tá? Esses caras todos, vou pôr no geral, tá? Bruxo, feiticeiro, mago negro, seja de religião, de ocultismo, satanista, qualquer coisa assim, eles não têm o poder que eles dizem que têm, né? São pessoas que não conseguem fazer mal nem a uma mosca, sinceramente. Não conseguem matar uma mosca com poder energético espiritual, vamos chamar assim, que dirá fazer mal para um ser humano, que é um ser extremamente mais complexo, tá? Então assim, não dê poder mental para quem não tem o poder mental, tá? Essas pessoas todas que falam assim, não, eu faço e aconteço, eu faço amarração, eu mato o seu patrão, sabe, coisa assim, devolvo o seu trabalho, não devolve, é fato. Então, quando essas pessoas têm algum sucesso, né, e tem vários aí que ficam teoricamente provando sucesso nas redes, o sucesso deles é o que eu estava falando, é efeito mental sobre os outros, é um jogo psicológico, eles não estão manipulando forças espirituais, tá? É o famoso efeito placebo.
Então, o que eles fazem, na verdade, é manipular mentalmente as pessoas, é um jogo de psicologia, e aí nisso eles podem ser bons, né? Eles podem ter lábia, eles podem ter influência e tal, mas poder real, espiritualmente falando, são muito poucos, tá? Os que têm, em geral, têm uma ética muito, muito correta, fazem trabalhos muito específicos, muito pontuais, são geralmente pessoas extremamente discretas, não são os que estão por aí alardeando, enfim, né? Então, assim, cuidado, né? Realmente cuidado para ficar falando assim, ah não, porque eu conheço um cara lá do centro não sei onde, da esquina não sei onde, que fez uma bruxaria para mim. Geralmente esses caras não têm poder nenhum, tá? Bom, entrando nisso, tem uma outra coisa aqui. Na Kabbalah, a gente fala de um princípio, não sei se alguns de vocês já me ouviram falar disso, que se chama princípio da similaridade de forma, né? É um princípio muito básico que diz o seguinte: a gente atrai aquilo que a gente é semelhante, tá? Então, assim, essa é uma lei espiritual, não estou falando de nada físico, tá? Tem gente que tenta falar isso assim para falar que você atrai no amor, né, gente semelhante a você. Não, estamos falando de coisa espiritual. Então, vou dar um exemplo que eu aprendi quando eu estava estudando Kabbalah, que é assim: você pode estar distante de um amigo seu, distante fisicamente, né? Seu amigo pode ir para o outro lado da Terra e morar no Japão, e vocês ainda assim vão ter uma similaridade, uma proximidade. Por quê? Porque você e seu amigo têm muita similaridade. Vocês gostam das mesmas coisas, vocês pensam nas mesmas coisas, você tem um modo de ver a vida e vocês compartilharam muitas coisas. Então, mesmo estando distantes geograficamente, vocês estão próximos, vocês estão ligados espiritualmente. Por outro lado, você pode ter um vizinho de porta que mora a 5 metros de você, a 10 metros de você, e vocês estão totalmente distantes espiritualmente. Geograficamente vocês estão do lado, mas espiritualmente distantes. Por quê? Porque você não se dá bem com esse vizinho. Vocês são totalmente distintos, vocês têm talvez faixas etárias distintas, você gosta de animal, ele não gosta, ele reclama dos seus animais, você tem plantas, ele reclama das suas plantas, ele é ranzinza, você é de bem com a vida, sabe aquele vizinho chato? Então você mora do lado dele, mas você não tem similaridade nenhuma com ele. Então é disso que nós estamos falando. Esse princípio da similaridade de forma diz então que você está conectado, você se liga com aquilo que você é similar. É um princípio que, por exemplo, na Kabbalah faz dizer que você tem que tentar emular a Deus, porque assim você se conecta com Deus, simples assim. Se Deus, a gente entende na Kabbalah que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é caridoso, eu vou tentar ser as mesmas coisas porque isso simplesmente me conecta a Deus, né? Como nós estamos falando, claro, de algo espiritual, Deus não é corpóreo, Deus não é material, qual é a forma que eu tenho para me conectar com Deus? Tentando ser como Ele. Então eu tenho uma similaridade de forma, entre mil aspas, porque Deus não tem forma, e eu me conecto com Ele. Então isso também vale para a negatividade, tá? Se você está preocupado que existe alguma negatividade conectando com você, qual que é a ideia? Primeira coisa, tente mudar a sua forma. Se você está preocupado que tem olho mal olhado, eu ia falar olho gordo, também é um tipo, né? Mal olhado, olho gordo, magia negra, inveja, ciúme em você, é porque de algum modo você também está emanando negatividade, tá? Desculpa falar assim, mas você está, digamos, deixando a porta aberta. Não estou falando que você é uma pessoa má, já vou explicar. Mas você está dando a vazão para isso, a similaridade de forma. Por que quer dizer que você não necessariamente é uma pessoa má? Pode ser que seja, tá? Pode ser que você tenha alguma negatividade para corrigir, a gente vai falar. Mas pode ser que você está fazendo essa emanação, né, e dando a similaridade de forma, nem que seja com seus pensamentos. Então aquela famosa ideia que também a gente tem na Kabbalah, não sei se você já ouviu falar, que às vezes você está muito preocupado com a coisa, né? Ai, alguém deve ter me perseguido, alguém deve ter feito trabalho contra mim, alguém deve estar jogando mal olhado, alguém está com inveja contra mim. E só o fato de você estar nesse pensamento negativo, focando em algo negativo, focando em quem não gosta de você, é uma forma de ficar no pensamento negativo. Então o que eu diria? Para de ficar focando no negativo. Tenta pensar em outras coisas. Tenta não se preocupar. Tenta não pensar no assunto. Percebe como as coisas vão se ligando? É um pouco do efeito placebo, de novo. Muitas dessas magias funcionam não porque a pessoa tem poder, mas porque você deu a vazão. Você fica obcecado com aquilo.
Não sei se eu estou me fazendo claro, espero que sim. Qualquer coisa vocês falem aqui no comentário. Né? Então, um dos melhores modos já de se proteger é como eu falei no começo do vídeo, talvez seja contra-intuitivo. Eu sei que vocês queriam receber segulot, né, práticas espirituais, mas eu não vou começar com a segulot, a gente vai ver segulot. Mas a primeira coisa é isso, você quebrar o padrão. Fala assim, não, eu não tô nem aí se alguém me fez magia, tô nem aí se alguém tá com inveja de mim, se alguém tem ciúme. Óbvio que tem, alguém sempre vai ter inveja de você, sempre vai ter alguém mal amado, alguém mal resolvido. Deixa pra lá, não conecta naquela energia. Não faça similaridade de forma, entendeu? Porque se você ficar nessa energia, você que está dando a vazão, você está abrindo a porta, tá bom? Agora você pode falar assim, e aí é uma queixa válida, você fala assim, poxa, e aí, mas como é que eu não vou me preocupar? Como é que eu não vou pensar no assunto? Às vezes é uma coisa escancarada, a pessoa pode ser, sei lá, afrontosa, né? A pessoa realmente vem falar, ok, então se nesse caso você falar, eu não consigo não me preocupar, eu não consigo não pensar no assunto, tem gente que é um pouco mais, sei lá, sensível, vou falar assim, impressionável. Ok, tem uma dica na Kabbalah que fala o seguinte, então você vai pensar o seguinte, existe uma frase que diz En od milvado, não existe nada além dele. O que isso significa? É um jeito de fortalecer sua fé, mas no sentido que, ainda que tenha aquela pessoa te fazendo mal, desejando mal, fazendo o quê? Acima daquela pessoa, acima daquela energia negativa, mal olhado, inveja, o que você quiser, está Deus acima, tá? E eu tô falando aqui inveja, mal olhado, mas pense em todos os maus, em males, tá? Mesmo as criaturas, Dibuk, como a gente falou, encosto, Deus está acima de tudo, tá? Então se você não consegue parar de se preocupar, pelo menos fala assim, tá, acima de tudo está Deus. Agora, esse acima de tudo está Deus significa duas coisas. Primeira, que Deus governa o mundo, obviamente, né? Então que não há poder no mundo, nem mesmo de maldade, que possa te afetar se você estiver conectado com Deus. E segunda coisa é que se alguma coisa te afetar, realmente existir e te afetar, é porque Deus deixou. Ok? Que é um pouco da história do Jó. Eu não vou entrar aqui, né? Mas assim, entenda que, vamos supor que alguém conseguiu fazer alguma coisa contra você. Realmente é alguém poderoso e jogou um mal olhado e estragou sua vida. Deus quis. Deus deixou. Então tem um propósito por trás. E aí pensa nisso e usa isso como um consolo, nem que seja. Tá? Aí a gente depois vai ver as ferramentas como você conserta. Tudo bem? Mas não usa, não fica impressionado e não conecta naquela energia. Tudo bem? Maravilha. Bom, dito esses primeiros passos, né, que eu diria, não se preocupa, não dá bola, não entra nessa similaridade de forma, não começa a achar que tudo é energia negativa, né? Às vezes é algo bem mais mundano, bem mais prático. Vamos lá. Vamos supor que realmente tem alguma coisa que está acontecendo. Tá? Vamos ver algumas coisas que você pode fazer antes de entrar em celular também. Tá? Atos, digamos, mais objetivos. Primeira coisa, ligado ao que a gente estava falando, tente mudar os seus atos, né? No sentido, promover uma mudança na sua vida que vai cortar o fluxo de energia. Ou seja, tente mudar os seus atos principalmente de coisas ruins. Se você percebe que você está com alguma energia viciada, vamos chamar assim, que talvez está dando vazão para que a sua vida esteja andando mal, num geral, tenta mudar esses atos, tá? Coisas ruins em geral. Eu dei o exemplo ali do pensamento. Talvez você seja uma pessoa que está pensando muito negativamente. Talvez você está muito pessimista. Tenta mudar isso. Então, às vezes, não é nem questão de magia, de novo. É você que está atraindo, né? Fazendo pensamento negativo. Eu ia falar atraindo energia negativa. Não, é produzindo energia negativa. Tá? Outra coisa que a Kabbalah fala muito, que às vezes tem, a famosa Lashon Hara. Talvez você está usando muito mal a sua boca. Você está o tempo inteiro criticando, praguejando, xingando, falando dos outros. Aliás, a gente entra Lashon Hara e julgamento. A Kabbalah diz que é muito negativo. Você está o tempo inteiro julgando dos outros, falando dos outros. Tenta mudar isso. Às vezes só essa mudança, só entre aspas, já faz uma melhoria enorme na sua vida. E o que você achava que era lá de fora, não era. Era você trabalhar em um aspecto seu, tá? Uma coisa que ajuda muito na Kabbalah, se você falar de mudar atos, é o ser humilde. Eu não gosto da palavra humilde, eu não vou entrar aqui no detalhes, mas para entender o que eu estou falando é humilde, tá? Humilde, ela tem uma conotação, vem da mesma raiz de humus, né? Que é o que a minhoca faz, é andar no esterco, né? Para não falar outra palavra aqui que não sei nem se o YouTube vai bloquear. Mas o conceito é você não se achar.
né? Você não deixar o seu ego falar mais alto, o seu orgulho inflado, e você começar a achar que você é superior que as pessoas. Tá? Então por que eu não gosto da palavra humilde? Porque parece que também falar assim, você se sentir um nada. Não é isso. Tá? É você saber quem você é você saber do seu valor, saber dos seus talentos, saber do seu poder. A gente fala na Kabbalah que o Moisés foi o mais humilde dos homens. Fica parecendo que Moisés não sabia quem ele era. Pelo contrário, Moisés tinha muita noção. Ele sabia que ele era um príncipe do Egito, que ele nasceu no Egito. Ele sabia que ele falava com Deus, que ele era escolhido como líder, né? Então, humilde seria o oposto disso, é você se rebaixar, não é disso. Então, por isso que eu não gosto da palavra humilde. Mas como eu falei, eu não vou entrar na filosofia. A questão que eu tô pondo humilde aqui é, não se ache melhor que os outros. Saiba quem você é, saiba dos seus pontos fortes, mas não rebaixe os outros, tá? Por quê? Quando você deixa o seu ego subir no controle e você se acha melhor que os outros, é uma das piores energias negativas que você pode gerar, produzir e emanar. E aí realmente a sua vida começa a desandar. É muito difícil, vai dizer a Kabbalah, você ser orgulhoso, né, deixar o seu ego falar e ter uma vida ordenada. Eu não vou dizer que não pode acontecer, pode. Tá? Por que eu vou dizer isso? Porque às vezes você vai ver gente aí que é um nojo de orgulho, né? É snob pra caramba. E você vai ver a vida da pessoa andando, tá? Então não é uma regra matemática. Mas a Kabbalah vai dizer que uma das piores coisas é o ego. Para quem já conhece um pouco de Kabbalah, estuda a Kabbalah vai dizer que o ego é o próprio Satã. Né? A figura do Satã não é o Satã que as pessoas imaginam, né? É o ego. Então assim, você deixar o ego governar a sua vida é receita para problema. Tá? Todos os males que a gente viu essa semana. É para ter encosto, é para desandar as suas energias, para desarmonizar, para você ficar impurificado, tudo mais. Então, se tem alguma coisa que é para mudar, controla seu ego, tá? Controla seu orgulho. Bom, outra coisa que sempre ajuda, ligado àquilo que eu falei, inclusive, em Nod Milvador, não há nada além de Deus. Se você está com medo de que tem alguma energia negativa, né, rondando sua vida, lembra que sempre você tem o que a gente chama em hebraico de tefilá, oração, reza, né? Ué, você tem um canal direto para falar com o Criador do mundo, pede ajuda, né, pede proteção. Tá? Tem as rezas especiais, as rezas mais, talvez, favoráveis para isso? Tem, mas nem precisa se preocupar, eu vou falar quais são. Mas nem precisa se preocupar, você pode fazer o que a gente chama reza espontânea. Fala com as suas palavras, abre o coração diante de Deus e fala, Deus, ó, que a gente, aliás, tem o modelo de Haná, né, a Ana, mãe do Samuel. Ela, no caso dela, ela não estava se sentindo com negatividade, mas ela não conseguia ter filho, e ela fez uma reza espontânea, Deus, por favor, quero ter um filho. Né? Então, vamos lá, tô sentindo que tem alguma coisa errada, Deus, olha, me ajuda, me protege, me dá força, me manda algum guarda, né, alguma guarda no sentido um anjo. Tá? Bom, o que a gente geralmente usa para tefilar? Salmo 91, a gente falou disso inclusive no vídeo quando eu comentei de exorcismos, né? Dibuk, é um salmo que tira energias negativas em geral. Salmo 23 é muito visto como de proteção. Para quem não quer salmo por algum motivo, a gente tem uma coisa que chama Shirat Hayam, a canção do mar, que o povo de Israel canta quando eles passam o Mar Vermelho. É o capítulo 15 de Êxodo, tá? Também é uma ferramenta de proteção muito boa. Junto com a tefilá, com a oração, se você não quiser também, né, por algum motivo rezar, o estudo, diz a Kabbalah, ajuda igualmente tanto quanto, tá? Então você estudar Zohar, eu já falei disso várias vezes no Zohar Diário, né? Você ter o seu momento de um estudo, quando eu falo estudo aqui é estudo espiritual, tá? Não é estudo como, sei lá, matemática, física. Então estudar Torá, estudar Zohar, estudar Kabbalah, Talmud, estudar alguma coisa espiritual ajuda a proteger também, tá? Te ajuda a eliminar energias negativas. Agora, perceba uma coisa, eu estou de novo focando muito nas energias lá de fora, se bem que eu falei um pouco das suas. Agora, se você está convencido que você está passando por alguma coisa negativa, por algo que você fez, ou se você está convencido ou se você sabe, né? Que é o que o pessoal chama de karma, entre aspas. A gente não chama na Kabbalah de karma, mas karma eu estou pondo assim. Você fez algo negativo e você sabe que você está colhendo o que você plantou, né? Você está pagando o pato, digamos assim. Então você sabe que é efeito das suas ações, é a reação da sua ação. Bom, então para eliminar isso, o que a Kabbalah fala? Tem duas ferramentas. Primeira, techuvá, né? O que é a techuvá? O pessoal traduz como arrependimento. Vamos traduzir assim, mas é mais do que arrependimento. Techuvá é literalmente você restaurar as coisas. É você trazer as coisas para o estado que estavam
antes de você ter pisado na bola. Tá? Então, não é o propósito do vídeo, eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente fica só nisso, mas basicamente o que é techuvá? Você de coração sincero confessar não no sentido cristão da coisa, né? Ir no padre para falar, mas confessar a Deus e confessar para você que você fez aquilo, você sabe que fez o erro, se comprometer a não fazer mais, né? Ter a consciência de que não quer fazer mais e fazer o máximo para reparar o erro. Por que eu falo fazer o máximo? Às vezes não dá para reparar, né? Tem aquela história de você vai no alto da montanha, rasga uma almofada, espalha todas as penas, aí depois o rabino fala, vai lá recolher as penas. Não dá mais, né? Tem coisa que não dá para reparar. Mas no que for possível, repare o erro. Então, se for possível, vai lá falar com a pessoa que você ofendeu, peça desculpa. Se for um problema financeiro, ressarça, faça o ressarcimento, né? Então, reparar o problema. Tá? Isso é basicamente a techuvá. Se confessar, assumir que errou, se comprometer a não fazer de novo e reparar a situação. Tá? E junto com a techuvá, a segunda ferramenta é tzedakah. Tá? O que é a tzedakah? Fazer uma doação, uma caridade, para também tapar o buraco espiritual que você deixou. Nesse caso, em especial, se costuma fazer, pode ser uma tzedakah para qualquer causa, tá? Pode ser para, sei lá, uma causa animal, pode ser para uma causa de natureza, para doentes, para crianças e tal, mas em geral se faz uma tzedakah para estudo de Torá, porque é uma coisa espiritual, né? Então você doa para uma yeshivá, para uma sinagoga, para um rabino, para um cabalista, para dar essa conotação espiritual da coisa, tá? Bom, então aqui eu queria parar nessa parte do vídeo com as coisas que, como eu falei, são atitudes mais práticas, claro que são espirituais, mas atitudes mais práticas e que não envolvem segulot, tudo bem? É a parte que eu falei assim, talvez vai ser contraintuitivo, desculpa se eu desagradei alguém, né? Eu sei que talvez vocês queriam segulot, mas é a primeira coisa que eu faria, gente. Se vocês estão preocupados com maldade, com negatividade, repito, é aqui que eu começaria o trabalho, tá? Me olhando, me analisando, vendo se eu não estou exagerando, né? Pondo a culpa onde não tá, mudando os meus atos. Essa é a primeira parte, tá? Agora, se depois disso, repito, depois disso você quiser usar o que a gente chama na Kabbalah segulot, né? Ferramentas espirituais, aí é muito bem-vindo. Agora, começar com a segulot, eu diria que é começar com a carroça na frente dos bois. É trocar o pé pela mão, né? É achar que eu vou fazer uma magia e isso vai limpar minha barra, vai eliminar uma energia negativa. Não, não é assim que funciona, tá? São as duas coisas juntas. Então vamos lá. Agora vamos para a parte segular, que muita gente gosta, e eu vou dar algumas segulot. Todas elas, sempre que eu falo de segular, eu falo isso. São de fontes, como eu posso dizer, fiéis e tradicionais, né? Judaicas e cabalísticas, tá? Não tem baboseira aqui, não tem invencionice, né? Não é da revistinha da banca de R$2 da simpatia, tá? São fontes tradicionais cabalísticas. Bom, vamos lá. A primeira, assim, antes, desculpa. Como eu vou dar várias, você não precisa fazer todas, tá? Por que a gente tem várias segulot? Não é porque uma não funciona, outra funciona. É para você escolher a que você, sei lá, se identifica. É quase que essa questão. A segular, ela tem que ter uma identificação emocional com a pessoa. Então, por exemplo, tem alguma segulot que é ler um texto, né? E às vezes a pessoa, sei lá, não gosta de ler, ela não quer ler, ela quer um ato, um ritual. Tem segulot que é você, por exemplo, ler um texto, mas é salmo. E a pessoa fala, não gosto de salmo, eu prefiro outro, né? Então tem que ter alguma identificação com você, tá bom? Então das várias que eu vou fazer, não precisa fazer todas. Você escolhe uma a que você se identificar. A que pra você parece poderosa, que você sentir que ela vai fazer o efeito, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira que a gente tem, eu não pus em ordem de força, nada disso. É para isso que eu também estou falando. Tem uma segular que diz para você levar sempre no seu bolso uma erva, tá? Que o nome em hebraico dela há uma discussão qual erva é, mas tem basicamente duas opiniões, já vou falar para vocês. E quando você leva essa erva no bolso, sempre que você leva essa erva no bolso, você está protegido. Pode ser qualquer bolso, tá? Antes que vocês perguntem. Direito, esquerdo, pode ser da calça, pode ser da camisa, né? Bom, então é uma erva que eu traduziria como musgo, mas não é o musgo, já aviso, tá? É shamshok, o nome dessa erva. Ela é o zátar, eu não sei se vocês já ouviram falar. É muito usado na culinária do Oriente Médio. Se vocês já comeram esfirra, tem esfirra com zátar, né? Essa ervinha. É o orégano. Tá? Então você levar um saquinho de orégano no bolso, nem precisa ser o saquinho. Se você não se incomodar de jogar orégano no seu bolso,
te ajuda a proteger de qualquer energia negativa, tá bom? Uma outra versão que eu estava falando é você levar a arruda, tá? A arruda no bolso também já te protege. Uma outra versão, não agora, dessas duas, é você sempre ter 10 amêndoas no seu bolso. Igualmente, qualquer um dos bolsos. Então percebe o que eu falei? Não é que você precisa levar tudo, tá? Ah, vou levar orégano, vou levar arruda, vou levar amêndoa. Daqui a pouco você tá com o mercado inteiro Daqui a pouco você tá com a feira toda no bolso, né? Não, não é isso, tá? Escolhe uma pra levar e já tá bom. Ou tem gente que fala assim, ah, do jeito que eu tô negativo eu vou levar tudo. Não é assim. Leva uma, tá bom? Bom, se você for homem e judeu, uma boa maneira de se limpar de energia negativa, de proteger energia negativa, é fazer o que chama Aliyah la Torá, né? Subir para ler o rolo da Torá na sinagoga, que acontece de segunda, de quinta e de sábado. Muito bom, você chega perto do rabino, né? E fala, rabino, não precisa explicar muito, mas fala, rabino, eu tô querendo fazer uma Aliyah na Torá. Se o rabino perguntar, você fala, eu tô achando que eu tô com alguma energia negativa, você pode me chamar, tá? Pode ser muito interessante. Falando de Torá, tem uma coisa que eu acho que eu já falei nos Wordiários, vocês qualquer coisa buscam aí. Se alguém não achar, eu ponho nos comentários, fixo a mensagem. Existe uma coisa na Kabbalah que chama Pitum Haktoret. Às vezes o pessoal traduz como a passagem do incenso, né? Então basicamente é o quê? Existia um incenso que você usava no tabernáculo, né? Que era composto por 11 especiarias, e tem um trecho da Torá que descreve como eram essas especiarias, quanto você usava de cada especiaria, como é que você preparava esse incenso. Tá? Você ler esta passagem te ajuda, tá? Pode ser em português mesmo, se você puder em hebraico melhor. Se você não quiser ler esta passagem, ter esta passagem impressa também pode ser interessante. Então tem gente que imprime, plastifica, faz um quadrinho, né? Ou faz em microfilme, carrega na carteira. Em si, o Pitum Haktoret pode ser interessante também como uma forma de proteção. Há um costume, o Pitum Haktoret é tão conhecido que tem gente que inclui nas orações diárias. Por exemplo, o judaísmo tem 3 orações, né? Você lê o Pitum Haktoret. Tem gente que ainda faz lendo de um pergaminho kasher, né? No judaísmo tem a coisa do pergaminho kasher, que aliás a gente vai falar daqui a pouco, a mezuzá. Mas o Pitum Haktoret é uma coisa importante. Aliás, eu falei daqui a pouco, vamos falar agora. Para quem é judeu ou para quem tem mezuzá, né? A mezuzá kasher, é muito importante verificar as mezuzot, tá? Tirar a caixinha, né? Abrir o pergaminho e ver se a mezuzá está toda ok. Geralmente quem faz isso é um rabino escriba, um especialista. Tá? Ver se as letras estão todas boas, se não escorreu tinta, se não apagou as letras. Tá? Se tiver algum problema, alguns dos problemas dá para corrigir. O próprio escriba corrige. Tá? Então às vezes a letra escorreu, por exemplo, a tinta escorreu, ele raspa. Às vezes está faltando tinta, ele põe. Dependendo do problema, não dá para corrigir, ele troca o rolinho, o pergaminho, tá bom? Então é muito importante verificar a mezuzot. A prática normal é você verificar a mezuzá a cada 7 anos. Ela dura em geral 7 anos. Mas se você está com medo, repito, de alguma energia negativa, está se sentindo desprotegido, verifica as mezuzot. Da casa toda, né? Da porta principal, dos quartos e tudo mais. Bom, tem uma segular do Hida, né? Que é um cabalista super famoso, Maran Ahida, ele é chamado o Senhor Hida, que ele fala para você ler versículo, qualquer versículo da Torá, do Tanakh, que começa e termina com a letra Nun, né, a letra Nun. Bom, na Torá você tem 3 versículos só, depois tem alguns no Teilim, em outras partes. Na Torá você tem Levítico 13:9, começa com Nun e termina com Nun. Você tem Números 32:32, eu particularmente gosto desse, porque 32 é a gematria também de coração, né? Lev. E você tem Deuteronômio 18:15. Esses 3 você poderia ler, tá? De novo, se você não souber ler em hebraico, em português ajuda, mas o melhor seria em hebraico, tá bom? Falando ainda de Torá, veja, então falamos do Ktoret, falamos de Mezuzá, que tem textos da Torá, falamos dos versículos com Nun, né? E tem uma segular, que é você mencionar as 42 viagens que Israel faz no deserto. Tem a Parashá de Massé, que a gente passou agora, recentemente, fala onde o povo de Israel passou. E essas 42 viagens, tá ligado com o nome de Deus, de 42 letras e tal, pode ser interessante também recitar os 42 lugares, tá bom? E essa é um pouco melhor para quem não sabe hebraico, porque o nome de lugar não muda muito, né? Do hebraico pro português, tá?
Bom, tem uma celular que eu não sei se ela é muito prática para toda vez, mas assim, em especial para rituais ou para algum contexto, é a ideia de uma roupa toda de linho, ela bloqueia a energia negativa, tá? Toda de linho, ela não pode ter mistura de nada, nem um algodão, nem lã, nem nada, tá? Toda linha. Então assim, aí você vai falar, bom, mas eu preciso usar a camisa toda linha? Não, pode ser uma roupa por baixo, tá? Pode ser a roupa de baixo, se você achar, ou por baixo. Então você usa a sua roupa normal e põe o linho. O que eu falo por uma ocasião? Então vamos supor que você vai numa reunião e você acha que lá na reunião você vai encontrar uma pessoa mais tensa. Você já sabe que vai ter uma, né? O chefe, o exemplo que eu dei lá no começo. Seu chefe é particularmente difícil e vai estar lá na reunião. Tenta pôr uma roupa de linho, tá? Mesmo que por baixo da camiseta ou por baixo da calça. Já te dá uma protegida de mal olhado que ele pode te dar, tá? Você vai numa festa e você não sabe quem tá na festa. Aquela energia mista, às vezes caótica, sei lá, tem cigarro, tem bebida, tem música, às vezes tem outras coisas, né? Então, aí vai com uma roupa de linho, tá? Dá uma bloqueada. Se você não conseguir a roupa de linho, acho que eu já falei isso no usuário diário também. Umbigo, proteger o umbigo é muito bom. Porque o umbigo é um ponto de entrada de energia. Na verdade, a gente tem dois grandes pontos de entrada de energia. A cabeça, o cucuruto, e por isso que a gente usa kippah, pelo menos homens, né? Usam kippah, mulher não precisa, e o umbigo. Então, se você também não conseguir pelo menos o linho, uma boa dica é você sair com uma gaze, aquela gaze que você compra em farmácia, né? Põe um pouquinho de gaze no umbigo, põe um esparadrapo e vai trabalhar. Tá? Aí, como eu falei, não precisa fazer sempre, mas se você acha que vai ter um dia mais tenso, vai ter uma reunião tensa, alguma coisa assim, põe a gaze, tá bom? Tá, outra, mais umas duas ou três aqui que eu tô pensando. Uma outra que eu lembrei, eu devia ter falado antes, com a gente falou de textos, né? Salmos em geral, né, eu falei lá atrás, são bons para proteção. Salmo 91 especial, Salmo 23 e tal. Mas tem uma que, assim, se você achar que precisa muito, sei lá, para uma situação muito especial, existe a ideia de você ler todo o livro dos Salmos. Não é muito fácil porque o livro não é muito pequeno, né? Mas também não é uma coisa impossível. É uma coisa que talvez, sei lá, em 1 hora você faz, 2 horas você faz. Tá? Então, assim, dependendo da magnitude do problema que você está querendo tirar de cima, tá? Ler todo o livro de Salmos é uma ótima energia para tirar energia negativa. Tá? Depois, tem uma que é um pouco mais rara também, difícil de fazer, mas saiba que se você fizer, se acontecer, ela te protege. Viajar sobre o mar. Ou seja, fazer qualquer viagem intercontinental. Desculpe, fazer qualquer viagem intercontinental, né? Se você está no Brasil e vai para a Europa, para Oriente Médio, para a África, para a Ásia, você já protege. Passar sobre o mar te dá essa proteção. Pode ser por navio, por cruzeiro ou por avião. Tá? Por avião seria um pouco melhor, eu diria, acho. Porque aí não toca nem na água, mas pega a proteção da água. Então isso está ligado com a ideia de água proteger, tá? É também por isso que tem o mikve, né, no judaísmo. Mas enfim, você atravessar um grande corpo de água, uma grande massa de água, te protege, tá? Saiba que cada vez que você viaja sobre o mar, você já está recebendo uma proteção muito boa e está fazendo uma limpeza. E a última, que é um pouco estranha, mas tem na Kabbalah, tá? Se você também precisar, é você fazer um pequeno buraquinho no meio do dedo mindinho, tá? No meio mesmo. Então, o dedo mindinho tem 3 falanges, né? Como todos os outros dedos, tirando o dedão que tem 2. E você vê mais ou menos o meio, faz um buraquinho, sabe que nem tipo aquele teste de diabetes, para medir a glicose? Faz um pequeno buraquinho, aperta para sair um pouquinho de sangue. É uma mini sangria, né? Que era uma técnica medieval. Deixa sangrar um pouquinho e isso ajuda também a proteger de energia negativa, tá? Pode ser no dedo direito ou no esquerdo, tanto faz, e é um bom jeito de proteger. De novo, gente, não é para fazer tudo, tá? Ah, então agora eu vou tirar sangue, vou viajar sobre o mar, vou ler o salmo inteiro, vou verificar a mezuzá e ler o pitum. Não, de novo, escolha uma, tá bom? E veja que algumas você pode fazer na hora, algumas você tem que fazer preparando em casa, algumas você tem que fazer no momento, né? Veja a que se adapta à situação que você precisa, certo? Como nos outros vídeos, deixa aqui comentários, deixe perguntas se alguma coisa eventualmente não ficou claro, vou fazer o máximo para responder. Curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, principalmente curta porque ajuda a chegar o vídeo em outras pessoas, né? Curta, compartilha, clica em todos os botões que tem aqui embaixo, mais fácil. E obrigado por tudo, obrigado por essa semana especial, espero que vocês tenham gostado. Shabbat Shalom a todos, um ótimo dia, um beijo grande e tudo de bom.